Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Karine Rezende, sou enfermeira de formação. Este é o nosso encontro marcado de todas as quartas-feiras, onde nós tratamos temas voltados para a formação profissional. São as lives da proposta Construindo Profissionais de Sucesso, em especial profissionais na área de enfermagem. O nosso tema de hoje é um sentido para a vida. E quando a gente fala em sentido, quando a gente pensa em sentido, quantas coisas eles vêm à nossa mente, quantos pensamentos, quantas questões a palavra sentido ela consegue despertar. E quando nós pensamos em um sentido para a vida, nós podemos pensar nos porquês para esta vida. E quando a gente para um pouco e analisa acerca do sentido que temos para as nossas vidas, a gente se depara com um monte de perguntas sem respostas, questões sem respostas. E aí, quando a gente começa a observar, a gente percebe que a humanidade, ao longo da sua existência, ela passou parte dela o tempo inteiro buscando respostas, buscando sentidos, buscando o porquê de estar aqui, o porquê desta vida, o porquê nascemos, o porquê vivemos, para onde vamos quando essa vida se encerrar. E a gente passa muito tempo buscando respostas para aquilo que não temos, e muitas vezes esquecemos de encontrar um verdadeiro sentido para estarmos aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentido para a vida. E o quanto descobrir um sentido, o quanto encontrar um sentido, o quanto perceber o seu sentido para a vida, ele é indispensável no nosso processo de construção pessoal, no nosso processo de construção profissional, no nosso processo de construção de vida. Então, nós não estamos aqui por um acaso, nós não viemos a esta vida por um acaso, mas muitos de nós passamos muito tempo para entender o verdadeiro sentido de estar aqui, o porquê de estar aqui, e muitas vezes passamos por essa vida apenas como meros espectadores ou simplesmente observando a vida dos outros, se encantando com a vida dos outros e deixando a nossa vida passar sem nenhum sentido verdadeiro. Então, o que seria um sentido para a vida? Eu acho que antes da gente pensar um pouquinho sobre o que seria um sentido para a vida, eu acho que nós poderíamos olhar para si e nos questionarmos um pouco sobre qual o sentido que eu tenho dado para a minha vida, como eu tenho olhado para a minha vida, como eu tenho percebido a minha vida, como eu tenho me visto no espelho, como eu tenho me visto como indivíduo, como eu tenho me visto como pessoa e como eu tenho compreendido esse sentido para estar aqui. Então eu sei que nós temos inúmeros questionamentos, eu sei que nós passamos a vida inteira em busca de respostas e o problema é que muitos de nós passamos por essa vida, buscamos respostas e nem sequer percebemos que a nossa vida não tem um sentido. Nem sequer percebemos que estar aqui não tem um significado muito importante. Muitos de nós não percebemos que estar aqui, ele tem um valor especial, ele tem um segredo especial. E talvez por isso seja tão difícil encontrarmos respostas, talvez seja tão difícil respondermos a tais questionamentos, porque nós temos medo, muitas vezes, de nos olharmos no espelho, de nos questionarmos sobre quem somos, de nos questionarmos como pessoas, como indivíduos, como pais, como mães, como filhos, e muitas vezes nós não teremos as respostas que nos agradam, muitas vezes nós não teremos as respostas que nós esperamos ter, e aí muitas vezes ela vem as grandes frustrações da vida. A gente observa que muitas vezes esse sentido ele demora para chegar. Esse sentido ele demora para chegar porque a gente passa muito tempo para entender esse sentido. A gente passa muito tempo para se perceber como indivíduo, a gente passa muito tempo para se entender como construtor da nossa própria realidade. A gente passa muito tempo das nossas vidas apenas repetindo aquilo que nos foi imposto, o nosso modelo de criação, as perspectivas pessoais, as perspectivas espirituais, as perspectivas de vida de outras pessoas, e nós vamos deixando as nossas de lado. A gente passa muito tempo para enxergar que muitas vezes os nossos conceitos sobre a vida não são nossos,
que os nossos sonhos não são nossos, que as nossas percepções não são nossas, porque nós fomos moldados dentro de um modelo social, dentro de um modelo familiar, que constrói indivíduos ao modelo dos nossos pais, ao modelo das nossas famílias, ao modelo da sociedade que nós estamos inseridos. E nisso aí, muito pouco de nós é colocado. Então, quando a gente pensa num sentido da vida, quando a gente pensa numa percepção enquanto indivíduo, quando eu olho para mim e eu tenho a coragem de me encarar, eu tenho a coragem de me enxergar enquanto indivíduo e perceber que muito daquilo que eu sou não é realmente o que eu gostaria de ser, muitas vezes ele traz para a gente uma frustração imensa, ele traz para a gente uma decepção imensa, aquela sensação de que eu remei, ou que eu nadei e que acabei morrendo na beira da praia, porque eu olho para trás e vejo que eu trabalhei tanto, eu estudei tanto e pouco eu conquistei, ou pouco eu vou deixar de legado. Por quê? Porque a minha vida não tinha um sentido. Porque eu não olhava para esta vida com o olhar da grandiosidade que a vida tem. E esse é o grande problema. É muito difícil nós construirmos grandes carreiras profissionais, é muito difícil nós construirmos histórias de sucesso, é muito difícil nós chegarmos ao sucesso quando nós não temos um sentido para estar aqui. Quando a gente vê a história de mulheres como Anitta, eu cito a Anitta porque foi um dos documentários mais assistidos ultimamente, porque ela fala sobre a vida dela e ela fala sobre o imenso vazio existencial que ela sentia. Chegou ao topo da fama, construiu uma carreira brilhante, construiu uma carreira nacional, uma carreira internacional, se tornou uma das cantoras mais ouvidas do mundo, uma das brasileiras mais famosas no mundo, mas em um determinado momento ela parou, olhou para si e se questionou o que se ela perdesse tudo aquilo, o que sobraria realmente? O que existia na vida dela além da fama, além do sucesso, além dos milhões de seguidores, além de todo o dinheiro que ela tinha, de todos os fãs que ela possuía, se em um determinado momento a fama acabasse? Porque muitas pessoas a gente já viu que foram extremamente famosos e hoje a gente não ouve falar mais, hoje a gente não vê, hoje já não está mais na televisão, hoje já não faz mais shows, hoje já não tem esse número imenso de seguidores, tá? A gente percebe que essas pessoas, elas foram apagadas com o tempo. E quando essa fama é apagada, e quando esse sucesso é apagado, o que sobra de nós? O que de sentido resta? O que essa vida realmente ela tem de importante? E aí quando a gente vê Anitta falar sobre o medo de perder tudo, a possibilidade de perder tudo e encontrar uma nova pessoa. E descobrir que existia um vazio imenso na vida dela e que aquele vazio não foi preenchido pela fama, aquele vazio não foi preenchido pelo dinheiro, aquele vazio não foi preenchido pelo sucesso, porque faltava algo especial, faltava o sentido para a vida. E essa é a grande questão da nossa live. Qual é o nosso sentido, pessoal? Qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido de existir? E eu sei que muitos de nós chegamos aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, sem ter um sentido, sem ter o porquê, sem ter uma resposta para o estar aqui, sem ter uma resposta para o porquê eu nasci ou por que eu passei essa vida toda. Por que alguns vivem 30, outros morrem com 10? Por que alguns vivem apenas 5 e outros vivem 100, 110, 115? Existe um sentido para a vida, mas muito mais do que aquele sentido das respostas que nós não encontramos de uma forma geral, existe aquele sentido pessoal, que é isso que nós devemos encontrar. É sobre esse vazio existencial que nos atormenta, esse vazio existencial que nos destrói, esse vazio existencial que nos consome, é para ele que nós precisamos buscar respostas. Eu nunca conseguirei me destacar ao longo da vida como uma grande profissional. Eu nunca conseguirei construir uma jornada de sucesso ao longo da minha vida se eu não encontrar um sentido de estar aqui. Porque chega um momento em que o excesso de trabalho já não supre mais o seu tempo. Chega um momento que voltar para casa e encontrar a família já não supre mais o vazio que você existe. Chega um momento que está rodeado de pessoas já não supre mais esse vazio. E aí eu pergunto a você, qual é o verdadeiro sentido da sua vida?
Qual é o verdadeiro sentido de estarmos aqui? Qual o verdadeiro sentido de acordarmos todas as manhãs e qual o verdadeiro sentido de descansarmos todas as noites? Esse é o objetivo desta live. É que a gente comece a buscar respostas para aquilo que nos angustia, para aquilo que nos leva a este questionamento e aquilo que nos desperta tantas fragilidades. Hoje eu estava vendo uma psicóloga, uma psiquiatra famosa, e eu esqueci, não consigo me lembrar o nome dela agora, e ela falando que uma das maiores dores que ela sente é quando ela ouve um paciente dizer para ela que ele não tem um sentido. Porque quando nós não temos um sentido, quando nós não sabemos o que está aqui, nós precisamos preencher isso aí com outras coisas. Existem várias formas de você preencher isso aí. Uma delas é você encontrando um propósito de vida, uma forma delas é você encontrando um sentido, é você encontrando uma resposta e você achando uma forma de preencher esse vazio. E outra forma, quando você não tem um sentido, quando você não tem um propósito, quando você não sabe o porquê está aqui, é preencher isso aí com diversos vícios. E a gente sabe que é muito mais fácil eu me apegar às drogas, é muito mais fácil eu me apegar ao álcool, é muito mais fácil eu me apegar ao sexo, é muito mais fácil eu me apegar a milhões de outros vícios do que simplesmente eu olhar para dentro de mim e buscar um verdadeiro sentido para a vida, porque não é fácil. É muito difícil esse processo reflexivo. E às vezes nós precisamos ser induzidos a este processo. Muitas vezes nós precisamos ouvir histórias como a de Anitta, como a de Whindersson Nunes, que precisou ir para uma clínica de recuperação para poder pensar o porquê de estar aqui, para encontrar uma resposta para a tristeza profunda, para encontrar uma resposta para o seu vazio existencial, porque, apesar de alegrar tantas pessoas, apesar da fama, do sucesso, ele não tinha respostas para as dores que ele sentia. E muitas vezes nós não temos resposta para as dores que nós sentimos. Muitas vezes é só o vazio, que às vezes você chega em casa, você para e você é tomada pelaquela tristeza imensa e você se questiona o porquê de estar aqui. Muitas vezes é a dor da solidão, muitas vezes é a dor do abandono, muitas vezes é a dor do medo, muitas vezes é o medo de fracassar, é o medo de acreditar, é o medo de apostar, porque nós já passamos por tantas decepções ao longo da vida que chega um momento em que nós perdemos a coragem de tentar novamente. E quando nós perdemos essa coragem de tentar novamente, quando a gente vai perdendo a coragem de buscar um sentido para estar aqui, a nossa vida de verdade, ela vai perdendo o porquê, e à medida em que ela perde o porquê, nós vamos deixando a nossa vida de lado. E nós vamos deixando um pouquinho da nossa existência de lado. Então, o nosso conselho nessa noite é: busque um sentido. E você poderia me perguntar: Karine, como é que eu posso encontrar um sentido? Comece a buscar quem é você. Comece a olhar para si no espelho, olhar para dentro de si, parar em frente ao espelho e começar a se questionar: quem é você de verdade? Qual o sentido de você estar aqui? Qual o porquê de você estar aqui nesta vida? Qual o porquê de você ser um médico, de você ser um enfermeiro, de você ser um técnico de enfermagem, de você ser uma mãe, de você ser um pai, de você ser um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto? Por que você escolheu essas profissões? Será que você escolheu essas profissões porque não existia possibilidade de ter outras? Será que você escolheu essa profissão porque não te restava outra escolha? Será que você escolheu essa profissão porque foi a única que te restou? Ou porque você não tinha condições de fazer outra coisa? Ou porque você precisava sobreviver e você entrou no modo sobrevivência e esqueceu o modo sentido? Porque quando a gente entra no modo sobrevivência, eu trabalho, eu como, eu durmo. Quando eu entro no modo sentido de vida, eu trabalho, eu durmo, eu como, eu sonho, eu tenho esperança, eu tenho expectativas, eu olho a vida como possibilidades. Quando eu entendo que quando eu tenho um sentido, eu não fico procurando ou esperando as oportunidades chegarem. Quando eu tenho um sentido na vida,
eu entendo que eu mesmo crio as minhas oportunidades. Porque o mundo ele é feito de possibilidades. E nós temos a oportunidade de criar as nossas possibilidades todos os dias. Tá? Eu tenho a oportunidade de crescer mais um pouco. Eu tenho a oportunidade de me tornar alguém melhor todos os dias. Eu tenho a oportunidade de buscar crescer, de buscar evoluir, de buscar me tornar um profissional melhor, de buscar me tornar uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mulher melhor. Sempre existe um momento de ser alguém melhor. Sempre existe a oportunidade de ser alguém melhor. E quando eu penso num sentido, eu penso num propósito. E encontrar um propósito, falar em propósito se tornou uma coisa tão comum nas redes sociais, tão comum nesse momento em que nós vivemos. Muito se fala sobre propósito, mas pouco se pensa sobre propósito. Quando eu penso no propósito, a primeira coisa que eu preciso encontrar é o sentido de estar aqui. Eu demorei muito tempo para entender que o maior propósito nosso nesta vida é o propósito de servir. A gente passa por essa vida achando que ela vai durar muito tempo. A gente passa por essa vida esquecendo que ela é finita, que ela tem um fim, que ela vai acabar. Para alguns acaba muito cedo, para outros ela tende a demorar mais um pouco. Mas uma certeza nós temos, que essa aí ninguém pode fugir, é que um dia todos nós morreremos, um dia essa vida vai acabar. Um dia esse plano que nós vemos, essa experiência humana que nós vivemos, ela vai acabar. Tá? E por que que eu falo dessa experiência humana? Porque eu acredito que nós somos seres espirituais. Eu acredito que nós temos um espírito e um dia esse espírito vai para algum lugar. Para aqueles que creem, irão viver com Cristo, e para aqueles que não creem, irão encontrar o lugar assim como acreditam. Mas eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas percepções espirituais que não vêm ao caso nesse momento. Mas o que eu quero que a gente pense é que essa vida é pequena, ela é muito curta. Essa vida ela passa muito rápido. Ela passa numa velocidade imensa. A gente nem percebe que já estamos no mês de março e que o mês de março está acabando. A gente nem percebeu que ontem era ano novo, que anteontem era 2024. Mas já está acabando, estamos entrando para o 4º mês do ano de 2025. E aí eu pergunto para você, o que você fez de novo em 2025? Qual foi o encontro pessoal que você teve em 2025? Qual foi o sentido que você encontrou para si nos 3 primeiros meses de 2025? Muitos de nós não chegaremos ao amanhã, muitos de nós não viveremos o dia 27 de março, porque a vida é finita, mas nós vivemos como se fôssemos eternos. Nós vivemos uma vida infinita, mas no sentido que ela é infinita. E esse é o grande problema. A gente acha que sempre vai sobrar um tempinho amanhã. Amanhã eu faço, depois eu faço. Ah não, amanhã quando eu vou acordar mais disposta, eu vou fazer amanhã. Não, esse livro eu vou ler amanhã. Não, essa especialização eu vou fazer amanhã. Não, essa corrida eu vou fazer amanhã. Não, eu começo na academia amanhã. Não, a dieta eu começo amanhã. E quando a gente menos percebe, o sentido da vida vai indo embora, a vida vai indo embora, os nossos dias eles vão se perdendo, vão se acabando. E quando eu chego ao final delas e eu olho para trás, eu percebo que eu vivi uma vida sem sentido. E por que eu vivi uma vida sem sentido? Porque eu não tinha um propósito para viver. Porque eu não entendi que estamos aqui para servir. Onde estivermos, o professor serve o seu conhecimento aos alunos, o enfermeiro serve o seu cuidado aos pacientes, o médico serve a sua ciência aos seus pacientes, o arquiteto serve o conhecimento que ele tem para embelezar o lar de alguém. O engenheiro serve o seu conhecimento
para construir o lar de alguém. Estamos nesse mundo para servir, e este é o verdadeiro sentido da vida. Quando nós entendermos que o nosso propósito está muito mais ligado a servir do que a ser alguma coisa, a gente vai entender que existe sim um sentido para a vida. E quando nós encontramos esse sentido, aí se torna muito fácil. Aí se torna muito fácil eu construir uma carreira de sucesso, porque eu tenho prazer no que eu faço. Aí se torna muito fácil eu me tornar um grande profissional, porque eu tenho satisfação no que eu faço. Aí se torna muito fácil eu buscar o crescimento pessoal, porque eu já encontrei qual o verdadeiro sentido da minha vida. E quando a gente fala em servir, a gente fala em doar. Todos os dias, quando eu sirvo alguém, eu dou um pouquinho do que eu sou. E eu pergunto a você, o que tem em você de grandioso que você pode doar para alguém? Quando a gente fala em doar, a gente pensa muito em doar uma roupa, doar um sapato, doar um dinheiro, doar uma comida. Mas muitas vezes nós podemos doar o nosso tempo, nós podemos doar os nossos ouvidos, nós podemos doar o nosso sorriso, nós podemos doar o nosso abraço, nós podemos doar a nossa satisfação de estar aqui. Quanto mais as pessoas elas convivem com pessoas que têm um sentido na vida, mais elas buscam encontrar esse sentido. Então, o que de bom você tem que você pode doar a alguém? Doe o que de melhor você tem. Encontre um sentido para a sua vida servindo as pessoas. E servir não é só eu dar. Quando eu trabalho e eu recebo o meu salário, eu estou servindo alguém. Ah, Karine, mas você está sendo paga por isso. Realmente, eu estou sendo paga para exercer uma função. Mas quanto mais eu posso dar de mim à medida em que eu exerço a minha profissão? Esses dias eu vi alguém falando, se eu não me engano foi Karnal, falando que a nossa profissão, ela não começa quando os meus afazeres da minha profissão, ele não termina quando eu executo aquilo que é a minha obrigação. Ele começa quando eu executo aquilo que é a minha obrigação. Porque quando eu executo a minha obrigação, eu entendo que a partir dali é servir. A partir dali é doar. A partir dali é entregar um pouco mais para as outras pessoas daquilo que eu sempre sou, daquilo que eu sou. E eu entendo que eu sempre posso dar um pouco mais. Tá? Eu lembro muito daquele texto bíblico que diz que se pedir para você andar, acho que é 1 quilômetro, se eu não me engano, ande 2, ou ande 3, ou ande 4, ou ande 5. Dê sempre um pouco mais daquilo que você pode dar. Existem coisas grandiosas dentro de você que às vezes você nem percebe que existe. E quando a gente vai estudar a neurociência, a gente percebe que quanto mais eu dou, mais satisfação eu tenho. Quanto mais eu me dou, mais feliz eu sou. Quanto mais eu sirvo ao outro, mais padrões